Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Bom, estou sozinho hoje, fui abandonado por Rafael Futirinhas e vou fazer o mercadinho da bola. Edição no pelo, vai ser sem edição, vai ser na cara e na coragem. Falando de mercadinho da bola com vocês aqui, tá? Só peço para você, cara, por favor, participa da nossa rifa, por favor, cara. Ajuda muito a gente a ter uma renda, tá certo? E a gente consegue entregar ótimos prêmios aí para quem está concorrendo, tá? São dois Pix de R$ 25.000 para dois ganhadores por 49 centavos por número, tá certo? Além disso, para quem comprar mais números, o primeiro colocado leva um prêmio de R$ 20.000, o segundo leva um prêmio de R$ 18.000 e um terceiro um prêmio de R$ 12.000, tá certo? O link tá no card aqui, ó, que tem esse desenho do Pepe e meu aqui, ou na descrição também, só clicar aí direto lá no site ou vai em futirinhas.net, tá? Participa da rifa aí, mano. Vai ajudar demais a gente ter uma fonte de renda aí, porque não tá fácil, né? Tá sem patrocínio, estamos indo aí na cara e na coragem, né? Contando com a sua colaboração e tentando entregar um ótimo prêmio também em contrapartida, tá? Hoje que tem um monte de coisa de Corinthians, Rafael não tá, né? Tá abandonando, mas tem bastante coisa. Primeiro de tudo, o desespero do Corinthians por reforços, né? O Corinthians perdeu para o Ituano na segunda rodada do Campeonato Paulista e o Cássio, na saída do jogo, falou, né, sobre a necessidade de reforços que o Corinthians precisa contratar e tal, né? E tem todas as coisas aí com relação ao Augusto Melo, né, das palavras dele, das falas dele, que acabaram repercutindo muito mal, principalmente pela saída do Lucas Veríssimo e pela não continuidade, pelo menos nesse momento aí do Mateuzinho, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu quero falar do caso do Lucas Veríssimo. Até o momento da gravação desse vídeo, o Lucas Veríssimo fez uma despedida do Benfica, né? Agradecendo o Benfica pelo espaço, por tudo que aconteceu e tal, e não cita o Corinthians nessa despedida. Pode ser que ele poste depois, tá? Depois da gravação do vídeo, mas até o momento da gravação do vídeo, o Lucas Veríssimo não se manifestou sobre essa saída do Corinthians, né? Nem cita a passagem do Corinthians aí, foi pro Al Raio do Catar, onde vai receber um salário muito alto, mas dizem que nem no Corinthians o Lucas Veríssimo estava sem receber, então, né, que isso acabou também contribuindo para que ele não continuasse. Embora o presidente do Corinthians tenha dito que o Veríssimo continuaria e que o Corinthians exerceria a opção de compra, né? Mas o fato é que o Lucas Veríssimo foi por mais do que ele seria vendido para o Corinthians, né? O Corinthians ia pagar 6 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo, o Aldo Rail veio e ofereceu 9, o Corinthians podia igualar para se manter o jogador e acabou não aceitando continuar, tá? Mas outra coisa do Corinthians é que o Fausto Vera pode sair do clube, né? Os empresários dele estão meio que pressionando a diretoria do Corinthians a aceitar uma negociação, né? E estão tentando buscar um novo destino para o Fausto Vera. A diretoria do Corinthians não vê razão para negociar o Fausto Vera, até pela carência do elenco nesse momento. O Corinthians teve muitas saídas e não teve muitas reposições, né? Então não quer a saída do Fausto Vera, mas o staff do Fausto Vera acha que é bom ele buscar novos ares. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá certo? E também tem a situação do Rodrigo Garro. E aí, cara, por mais que a gente brinque, zoe, etc., com relação ao Rodrigo Garro, o Corinthians está certo, tá bom? Tem toda a pendência contratual, mas o presidente do Talheres que está fazendo jogo duro com uma inverdade, né? O Corinthians tinha lá, tá contratualmente assinado lá que o Corinthians pagaria a parte bruta do acordo e o presidente do Tajeres insiste pela parte líquida, que dá uma diferença, acho que de US$ 800.000, e o Corinthians não vai seguir por isso, e por isso o presidente do Tajeres não está enviando a documentação do Rodrigo Garro, o jogador entrou em contato com a diretoria do Tajeres, pediu a liberação, não houve, então o Corinthians decidiu que vai acionar a FIFA para que haja liberação do jogador. E a tendência é que o Corinthians vence essa disputa na justiça, sim, né? Porque afinal a gente brinca, mas o Corinthians está certo na situação aí do Rodrigo Garro, tá? Mas, além disso, para citar, o Corinthians tem por objetivo cinco contratações: um lateral direito e justamente o Mateuzinho, né? Dizem que o Corinthians fez uma oferta de 18 milhões de reais pelo Mateuzinho. O Flamengo ainda não aceitou, não disse não, né? Tá negociando. Mas o Bragantino também tem uma oferta por volta de 30 milhões de reais, porém a vontade do Mateuzinho é jogar no Corinthians e não no Bragantino. Então tem que ter toda essa conversa aí. E o Botafogo apareceu também nessa disputa pelo lateral direito. Então
não se sabe qual será o destino do Mateuzinho, mas o Corinthians precisa mapear melhor no mercado, né? Porque tá com um trabalho muito, muito atrasado o Corinthians, tá? Além desse lateral direito, o Corinthians também quer um zagueiro, né? Então, dizendo aí de um zagueiro do futebol mexicano, o zagueiro do Salcedo, do México, aí jogou a Copa do Mundo pelo México, inclusive, 30 anos de idade, né? O Corinthians tem interesse. Um volante, um meia, um jogador de lado de campo e um atacante que provavelmente será o Pedro Raul, né? O Corinthians está fechando a contratação do Pedro Raul. Então, assim, são 6 reforços, aliás, 6 reforços que o Corinthians precisa para essa temporada. Acho que o Corinthians mexeu muito pouco nessa transição aí de Duílio Monteiro Alves para Augusto Melo, né? Muitas falas e poucas atitudes. Então, o Corinthians precisa se mexer mais, tá? Mais uma coisa, vamos lá, saindo do Corinthians, indo para o Palmeiras. O André Hernan soltou uma informação que o Rony está muito desgostoso com as críticas que ele vem recebendo da torcida do Palmeiras, né? A torcida reclamando, não, a gente vai ficar com o Rony e Breno Lopes no ataque, não tem como dar certo nessa situação e tal, né? E que isso acabou motivando o Rony a procurar a diretoria do Palmeiras para buscar um novo clube, né? Porque ele está meio desgostoso com essa relação. Bom, vamos lá. Analisando a situação, eu entendo o lado do jogador totalmente, entendo, mas eu entendo também o lado do torcedor. O torcedor tem gratidão pelo que o jogador fez no passado. Obviamente, ele foi muito importante em um período ali de Palmeiras. Mas o torcedor também tem convicção que o último ano do Rony foi horroroso. O Rony foi muito mal, tanto que acabou perdendo a vaga para o Endrick e para o Breno Lopes, né? Então o Endrick vai sair e o Palmeiras não conseguiu repor ali. O Bruno Rodrigues, infelizmente, acabou lesionando o joelho, vai ter que passar por cirurgia, pode ficar muitos meses afastado também. Então, assim, a situação do Rony, ela é bem complicada, por quê? Porque o desempenho dele não é bom. Então, por mais que a torcida tenha gratidão, você não pode jogar só pela gratidão, você tem que corresponder em campo, é uma constância, né? Não adianta o jogador estar desmotivado, desgostoso e tal, achando que ele está jogando muito, né? O jogador pode ter raça, pode se entregar, mas se o desempenho dele não é bom o suficiente, a torcida vai cobrar, independente das conquistas que ele tenha tido. Então, por isso que eu entendo totalmente o lado do jogador, mas eu entendo totalmente o lado da torcida também. E nesse ponto, eu não consigo discordar do torcedor que está insatisfeito com o desempenho do Rony, né? E é lógico que as críticas vão vir. É lógico que elas vão acontecer. Talvez ele tenha sentido mais do que deveria ter sentido, mas não acho que é um absurdo também, tá? Vamos lá, continuando aqui, quero explicar a negociação aí do Luiz Henrique. O Botafogo fez a maior compra da história do futebol brasileiro, cara, é isso. Né? O John Textor pagou 20 milhões de euros para contratar o Luiz Henrique junto ao Betis. É a maior contratação da história do futebol brasileiro, é a mais cara, é por volta de 120 milhões de reais, aí é um absurdo, um valor muito alto, superando o Tevez, superando vários jogadores, aí o próprio Gabigol, o Pedro, que são jogadores que foram muito caros também. Mas tinha uma conversa, né? Que na verdade o Textor tinha comprado o Luiz Henrique para colocá-lo no Lyon, né? Comprou para o Lyon e vai deixar emprestado no Botafogo. Mas o próprio John Textor disse que na verdade comprou o jogador para o Botafogo. Pode ser que no futuro ele vista a camisa do Lyon, que afinal é do outro clube dele, mas que o jogador foi comprado para jogar no Botafogo, que ele vai ficar essa temporada inteira aí. Então a tendência é que pelo menos um ano teremos o Luiz Henrique como jogador do Botafogo. Então, vamos ver, um grande reforço, né? É uma cobrança que vai ser muito alta, até porque o valor foi muito alto, né? Não teve um jogador na história do futebol brasileiro que foi tão caro quanto o Luiz Henrique. E aí que mora o problema para mim, tá? É um jogador com muito potencial, que pode ser realmente uma estrela do futebol, mas é um jogador que vem numa cobrança num nível de futebol que ele ainda não apresentou, tá? Então, assim, quando o Flamengo trouxe o Gabigol e o Pedro, já sabia-se o que esperar daqueles jogadores, então a cobrança veio e eles conseguiram corresponder, né? Mesma coisa vale para o Tevez no Corinthians, veio contratado como Rei da América e tal. É lógico que é um outro momento do futebol, a gente falou de 2005 e 2024, né? Quase 20 anos separam os dois períodos aí, mas eu entendo que a cobrança vai ser muito grande em cima do Luiz Henrique, ele vai precisar resolver. Vamos ver se ele consegue. Ele foi muito bem um período no Betis, né? Teve os problemas ali de casa de apostas, que ainda tem investigação, tudo, mas é um jogador que eu espero que renda muito, porque é um jogador extremamente talentoso, tomara que dê certo, tá? Continuando aqui, segundo o jornalista Rafa Pfeiffer, né, da Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, o Grêmio tem uma reunião agendada com os representantes do Verratti, atacante do Vasco, e disse também que pode ser que o Vasco queira 5 milhões de reais para liberar o Verratti, né? Os torcedores do Vasco acharam absurdo e tal, um valor muito baixo, mas vão levar em consideração o seguinte:
muito bom jogador, acho que é um jogador com muito potencial, porém é um jogador de 35 anos já também, não é um jogador jovem, por isso que os valores não são tão altos e exacerbados aí, por isso que tem essa conversa nesses valores, né? Não acho que vai sair, eu acho que o Verratti vai acabar renovando com o Vasco, né? Mas está nessa pendência aí de renovação. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Mas acho que o Verratti não sai do Vasco para ir pro Grêmio, não, cara. Acho que o Verratti vai continuar no Vasco, tá? Mais uma informação com relação ao Vasco. O Vasco contratou um monte de jogador, né? O Vasco contratou o Pablo Galdames, volante chileno, que estava no Genoa da Itália, 27 anos de idade. O Vasco vai pagar 4 milhões e meio de reais pelo jogador, né? Essa informação do César Merlo, tá bom? O Vasco também contratou o goleiro Kehler para ser reserva, né? Formação do Caê Mota, goleiro que era do Internacional, e também por empréstimo, e também contratou em definitivo o lateral esquerdo Vitor Luiz, né? Ex-Palmeiras, ex-Botafogo, né? Que estava no Coritiba para ser reserva do Lucas Piton, né? Informação do Lucas Pedrosa e do Vene Casagrande, tá certo? Não acho o Vitor Luiz um excelente lateral, mas acho que para compor elenco pode ser uma boa alternativa, né? Teve bons momentos na carreira, outros momentos que não foi tão bem, mas eu acho que é um jogador que pode compor elenco, não vai comprometer não, tá? Outra coisa, Mastriani fez 5 gols na estreia dele na temporada, né? Botou como acima do Poker é 4, depois do Poker eu não sei o que é, mas enfim, fez 5 gols pela América de Minas. E a Nádia Mauad, que é uma excelente repórter ali de Curitiba, disse que o Atlético avançou pela tentativa de negociação aí para contratar o Mastriani, né? O Mastriani que já falou que gostaria de trocar de clube, mas está ali na América, está jogando e tal, foi muito bem nessa estreia. E dizem que o Bahia também está de olho na contratação do Mastriani, né? O Bahia que ainda não contratou um 9, né? Falaram de Leandro Damião, ele não foi contratado, então o Mastriani é uma boa possibilidade. O Bahia que se mexeu muito bem para contratar, principalmente para o meio de campo, no ataque ainda está um pouco atrás, mas enfim, o Bahia que estreou vencendo de goleado também, fez 5-0 no primeiro jogo, inclusive gol do Jean Lucas, né? Canário. Vamos lá. Outra coisa, o Botafogo está contratando o atacante Igor Jesus, formado no Curitiba, desde 2020, jogando no Al Ahly dos Emirados Árabes, tá? Não é o Al Ahly da Arábia Saudita, formado com 22 anos de idade. Segundo o Sérgio Santana, o Botafogo está fechando a contratação, é um centroavante, tá? 22 anos de idade, muito jovem ainda. Acho que é um cara interessante aí para o Botafogo, uma boa reposição ao Tiquinho Soares, tá? É um jogador que tem uma boa média de gols aí, por volta de meio gol por partida, jogando ali nos Emirados Árabes, tem muita juventude ainda, tem muito futebol pela frente, então pode ser um jogador interessante aí para os próximos anos do Botafogo, tá? O Atlético Paranaense também fechou a contratação do centroavante argentino de 27 anos, o Lucas Diorio, tá? Que estava no Pachuca do México, então é mais uma contratação. Com relação ao Marlon Gomes, bom, só para citar, né? O Marlon Gomes foi vendido para o Shakhtar Donetsk mesmo, 12 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em variáveis. Acho que foi um bom negócio para o Vasco, para o próprio Marlon, né? O Marlon queria sair também, provavelmente vai jogar a Liga dos Campeões. O Shakhtar está todo ano na Liga dos Campeões. Por mais que seja um país em confronto, o Shakhtar vem mandando seus jogos no futebol na Alemanha, né? Então dá para jogar ali, não tem perigo e tal. Então é uma porta de entrada interessante para brasileiros na Europa jogar no Shakhtar Donetsk. Você está num centro complicado, mas você está num centro interessante, principalmente visando a Liga dos Campeões, né? O TT apareceu bastante ali antes de ir para o Leicester e para a Turquia agora. Então sempre tem jogadores ali surgindo no Shakhtar, aparecendo no Shakhtar para o futebol europeu, que acabam buscando outros mercados, né? Então é um nome interessante, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que é só isso, né, Matheus? Tudo certo. Quero saber a sua opinião, o que você achou das notícias, o que você acha que vai acontecer. Diz aí nos comentários, tá certo? Vai lá na rifa, 49 centavos por número, você concorre a 2 piques de 25 mil reais, além de quem adquirir mais números, também tem premiação para os 3 primeiros, tá certo? Faz no cocô, curta, comente, compartilhe, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e